Olá, amigos da TV Bibliô. Hoje o nosso projeto inaugura mais uma etapa, que é uma série de programas destinada a diálogos, o Diálogos Bibliô. E nesse primeiro programa nós temos 3 temas super importantes, a saber, o primeiro deles é a Lei 12.244, a Lei da Biblioteca Escolar, que completa no próximo mês 5 anos. Também iremos discutir o projeto de lei 4330 da terceirização, que diz respeito diretamente aos bibliotecários e aos demais profissionais da informação. E por último, nós vamos discutir as manifestações pró e contra o governo, claro que diz respeito à sociedade de modo em geral e aos profissionais bibliotecários em particular. Para discutir esses temas aqui comigo, o colega bibliotecário Luan Yanit, ele que é bibliotecário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, militante, político, Universidade Federal Fluminense, desculpa, Luan. E também o colega editor adjunto da revista Bibliô, Rodolfo Targino, Então vamos discutir aqui, começar discutindo a Lei 12.244. Rodolfo teve essa semana no evento lá na Câmara Municipal de Niterói, participando de um debate sobre essa temática. Que impressões você tirou desse evento, Rodolfo? Olha, Francisco, infelizmente, com um problema de organização de quem estava à frente do evento, os parlamentares que foram divulgados, que seria importantíssimo o debate com os parlamentares, eles não tiveram presente porque o convite não chegou a eles. Então, devido a um problema de organização, a gente não conseguiu trazer o debate para junto dos parlamentares. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu fiquei com a impressão que as discussões ainda são rasas, ainda são bem rasas em relação a esse assunto. Eu acho que precisa de propostas mais concretas. E o desafio que se coloca desde que foi criada a lei, se coloca não só para a biblioteconomia, também para os bibliotecários e para o poder público de uma forma geral, é a disparidade que existe entre o número de bibliotecários ativos e o número de estabelecimentos de ensino. Então, o que nós vamos fazer para atender essa demanda aí? Exatamente. Sobre esse tema, Luan, qual a sua impressão sobre essa questão? Então, na verdade, eu trouxe alguns dados, que eu acho que são dados muito relevantes para a gente debater a questão com... O Rodolfo já ressaltou que tem uma incompatibilidade. Essa incompatibilidade, ela pode ser refletida hoje nos números que a gente tem. De 2009 a 2013, a gente teve um crescimento do número de bibliotecas em escolas de 26% para 29%. A meta é a gente chegar nos 100% em 2020. No ritmo que está, não vai funcionar. Eu até trouxe alguns dados um pouco mais destacados aqui. Na rede privada, a situação é melhor, apesar de ter caído. Foi de 60,5% para 59%, deu uma caída, mas está mais da metade. E aí a gente tem um caso curioso, que é a cidade do Rio de Janeiro especificamente. A gente tinha 43% das escolas equipadas com biblioteca. Hoje esse número formalmente está em 22%. Mas a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro alega que, na verdade, eles só não estão conseguindo o profissional bibliotecário, porque o espaço de leitura tem, a atividade sendo desenvolvida dentro do espaço de leitura tem. E veja bem, isso é informação da Secretaria de Educação, não passei em cada escola para verificar. Mas é um ponto que merece uma atenção, um cuidado especial. E é muito importante a gente pensar também que a gente está entrando em atrito, na verdade, com o próprio poder do dinheiro. Quando a gente pega toda escola privada, isso representa custo. Isso representa um gasto dessa escola. Então, assim, a título de curiosidade, a gente pegou uma fala que eu até destaquei aqui, o Rodolfo vai citar pra gente. Uma fala que está na reportagem do Globo, no site do Globo. Eu vou estar lendo aqui para especificar isso bem que o Luan está falando. Diz assim a reportagem: de acordo com a presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Amábile Pássios, há uma percepção por parte dos colégios de que a lei está ultrapassada. Diz a Ou presidente. seja, a lei completou 5 anos e já está ultrapassada. Já está ultrapassada, justamente. Ela completa: alunos trazem celulares e tablets para a sala. É evidente que preferem bibliotecas virtuais. A biblioteca física ainda é importante, mas agora não podemos mais dizer que é essencial. Perfeito. Então, vocês acham... A gente vai ter mais um problema, que é convencer a escola que ela precisa ter um gasto com um profissional dentro de uma biblioteca. Isso vai ser uma tarefa muito complicada. Perfeito. Vai ter... Esse assunto, na verdade, ele rende pra caramba. Outro tema super importante foi discutido durante essa semana, que a gente pode discutir assim muito rapidamente aqui, é o projeto de lei 4330, que tem mobilizado uma série de profissionais
uma vez que existe a possibilidade, né, na verdade, o texto básico que foi aprovado, na verdade, na Câmara, né, desse projeto, que pode ampliar o rol de categorias, né, a serem terceirizadas, né? Os bibliotecários têm interesse direto nisso, né? O que você acha dessa questão? Os bibliotecários correm risco de serem mais terceirizados nas instituições? Olha, o que a lei falava até hoje era em atividade meio. Na verdade não era lei, era uma resolução do TST, né? Me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Agora a gente já está falando em atividade fim sendo terceirizada. Então assim, a gente corre o sério risco da gente ter a Biblioteca Nacional tendo bibliotecários terceirizados muito em breve. Né? E aí tem um aspecto também que a gente pode debater, que é a OS, né? A organização social, como a gente tem o caso da Biblioteca Parque, que também é um tipo de terceirização, apesar de não estar sendo abrangido hoje por essa lei de terceirização. São dois institutos jurídicos diferentes, né? E é interessante você estar falando, porque essa questão da Biblioteca Parque, apesar de ser um projeto bem interessante, biblioteca e tudo, mas tem a OS administrando 5% da mão de obra, né? Desde o início do projeto. Exatamente. A gente ressaltar isso. E em função disso, né, os movimentos sociais, centrais sindicais, partidos políticos, né, têm feito uma série de manifestações pelo Brasil afora. Inclusive, nessas últimas manifestações, a gente notou, primeiro, o enfraquecimento daqueles movimentos mais reacionários, né, pedindo ditadura e tudo mais, e também um racha, né, porque de um lado você tem os partidos mais de esquerda e as centrais sindicais, uns apoiando mais o governo, outros apoiando menos, e aqueles, como eu já falei, movimentos mais reacionários, né? Um dos temas que figurou muito foi exatamente essa precarização da relação trabalhista, né? Como é que vocês enxergam essas questões? Então, eu consegui, né, a partir de uma análise de cada manifestação, a gente pode pegar 4 principais manifestações. Teve mais nesse período, mas as que tiveram maior destaque foi em 13 de março, 15 de março, 12 de abril e 15 de abril. Nessas 4, a gente pode separar uns 3 tipos diferentes. Em 13 de março foi uma manifestação muito pró-governo, né? Indubitavelmente pró-governo, apesar de terem críticas a algumas ações do governo, que na época foi o corte de alguns direitos trabalhistas, que aconteceu já na virada de governo, né? De um mandato para o outro. Em 15 de março, em 12 de abril, já é uma situação que eram manifestações assim, supostamente apartidárias, apesar do curioso, né? Teve muita chamada na grande mídia, na Globo, o tempo inteiro, quase que convocava para a manifestação, né? Alguns políticos de direita, né, que pode se colocar no espectro da direita, do PSDB, do DEM, do PP, o Bolsonaro, inclusive, apoiaram essas manifestações, as duas. E é engraçado a gente reparar que teve um número decrescente de uma para outra. Em 15 de março foi muito mais gente do que 12 de abril. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas é um dado que é colocável. E em 15 de abril já foi mais amplo. Você já coloca aí movimentos sociais, a gente teve o movimento dos trabalhadores sem teto, né? MTST. A gente teve centrais sindicais, a gente teve alguns partidos de esquerda, né? E veio aí discutindo muito a questão do projeto de lei anterior, 4033, né? 4330, né? Projeto de lei da terceirização? Isso. 4330. E vocês citaram, na verdade, o exemplo das bibliotecas parques, outro exemplo também de instituição pública, né, que tem uma mão de obra terceirizada bastante ampla, é a Petrobras, né? Você acha, Tia, que está faltando mobilização dos bibliotecários? Em parte sim. Eu acho que não só de classe, mas também como de organização, né? Eu acho que a gente tem que se mobilizar mais em relação a certos assuntos. E eu vejo que nesse ponto aí, né, de tanta organização, a gente não está caindo na questão de reserva de mercado, né? A gente fica meio só no discurso quando tem a questão da biblioteca escolar, que a gente vai pautando mais por esse ângulo, né? Os temas que a gente debateu hoje nesse primeiro programa são temas bem amplos, que requerem uma discussão muito mais aprofundada, e o objetivo aqui é exatamente tocar na ferida para que os profissionais, a sociedade de modo em geral, né, possa se engajar nesses temas e discuti-los de forma mais apurada, mais consistente do que nós fizemos nesse raso tempo, né? Agradecemos muitíssimo a audiência de todos, esperamos encontrá-lo no próximo programa, lembrando que você pode participar curtindo, comentando, enviando comentários, compartilhando esse vídeo entre os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo programa.